Quando a gente fala de diagnóstico, então, existe esse lado de diagnósticos que estão muito acima do que deveriam estar, né? Acontecendo aí diagnósticos errados. Mas e quando, por exemplo, a pessoa não recebe o diagnóstico? Por que isso acontece? E como é que a vida dela vai se formando? Porque em algum momento essa pessoa às vezes descobre que tem superdotação ou dupla excepcionalidade. Fala, cara, minha vida inteira eu aqui sofrendo. E talvez ali com algumas estratégias eu consiga resolver isso. Então, qual que é esse outro lado da moeda? Assim? Por que a gente, então, não diagnostica também as pessoas que realmente têm isso? Há um risco dos dois lados. Tanto de passar, você não identificar, mas o risco maior de não identificação é na superdotação, porque ela é uma condição invisível. Você não vê nada na pessoa para você dizer assim, ela é superdotada. E, aliás, tem aquela visão errada do talentismo que a gente fala. Você faz o que de extraordinário? Eu não vejo nada de extraordinário, então você é superdotado, não pode ser. Isso é totalmente equivocado. Então, aí caminha para o lado. Tem muita intensidade, crises emocionais, sensibilidade demais, perfeccionismo, autocrítica exacerbada. Não é superdotação. Então, você tem alguma dupla excepcionalidade. Porque saiu do padrão, porque o problema é olhar comportamento. A gente não pode olhar comportamento. A gente precisa olhar como a pessoa funciona. Como ela reage diante de um desafio. Como ela fica, qual é a expressão, como determinados gatilhos que a criança ou que o adulto recebe, como ele reage diante daquilo. A forma de reagir, você consegue identificar se ali tem uma intensidade da superdotação, dependendo da forma, a gente observa isso na avaliação, quando as crianças têm um momento que é de experimentação livre, que a gente entra no mundo deles para eu conhecer como ele funciona, como é que ele é protagonista dele mesmo na avaliação. Mais disso aí. Tem os dois momentos que eu faço quando eu avalio. Esse, que eu chamo de experimentação livre. A criança chega, eu vejo do corredor como ela vem chegando, como ela me recebe. Eu vou fazer gesto de abraço para ver como ela se joga, ou como ela fica tensa. Tudo isso eu já vou observando. Se ela fica atrás dos pais, se ela brinca, se ela já entra. Aí, quando ela entra no consultório, eu vejo para onde ela vai, que cores ela pega, tudo. E aí, nesse primeiro momento, eu entro na vida deles. Eu esqueço tudo, eu não sou especialista ali. O especialista é a criança, ela que vai me contar pelo funcionamento dela, e o adolescente também, eles vão me contar como eles pensam, como eles veem um lugar diferente, alguém... E aí começa, eu vou vendo a mudança. Será que ele fica sempre num lugar só? Ou será que ele circula, ele tem uma alternância? Porque minha sala é formada por cenários. Ele muda de cenários, um cenário é construção. Então, tem legos, materiais, outro é sensorial, o outro é de pintura. Então, eu vou vendo, ele muda de cenário ou ele só fica em um? Tem criança que fica ali, eu aqui venho com as coisas, ele não sai mais. Qual que é a idade média de criança assim, que vão? A partir de 2 anos e meio, eu já recebo, porque quanto mais cedo você avalia, mais tempo de plasticidade cerebral você vai ter para interferir positivamente e evitar problemas, até na vida adulta, né? Então, quando vem 2 anos e meio, você já vê, a criança ela se mostra muito, ela é muito espontânea, se ela se sentir à vontade, conseguir se conectar. Aí tem a passagem para os testes padronizados. Aí a gente conhece profundamente esta criaturinha. Na passagem, a gente já começa a entrar com um grupo de testes, aí eu já vejo o tipo de rejeição, pensamento divergente, como é que ele lida com atividade estruturada, assim, que é organizada, tem sequência. Uns olham assim, tem nem perigo de eu fazer isso aí eu vou mudando, às vezes o teste vai junto, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, o superdotado não faz uma coisa só, e isso é muito confundido com o TDAH. Ele tem a atenção compartilhada muito ativada pela própria constituição cerebral dele. Então, ele não consegue fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Como eles têm uma liberdade, assim, muito de poder ser ele mesmo, às vezes eu percebo que a criança olhou para a atividade estruturada, deu uma resistência, aí eu já começo a introduzir o teste na brincadeira, no jogo, na narrativa. Aí ele vai fazendo o teste, montando, vai fazendo o teste, pintando, vai fazendo...
Quanto mais... Aí eu vou observar, esse aqui, ele não consegue fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Ele precisa. Movimenta, começa a andar, não senta. Aí eu vou pegando todas essas nuances para a gente ver. E aonde que tem prejuízo? Por exemplo, só para você ter uma ideia desse diagnóstico diferencial, né? Que eu recebi uma criança com diagnóstico de TDAH e tomando remédio, uma medicação para TDAH. E aí eu pedi para a mãe se conversar com a médica, já que esse tipo de medicação não era aquela ela é a medicação que tem um tempo, 24 horas de atuação. Depois, então, conversa com a médica, vê se tem algum risco dele não vir com a medicação na sessão presencial. Entendi. Eu queria vê-lo assim, ao vivo e a cores, para ver se tem, mas só se a médica autorizar. Se não autorizar, se tiver qualquer risco, não tem problema. Eu vou saber distinguir o comportamento. Mas a médica autorizou, porque era essa medicação que não é tão arriscada de ficar, né, em lacuna. E ele veio. Foi uma coisa assim, fora de todo o padrão de comportamento que eu já vi. Ele se concentrou num tipo de jogo e ele ficou naquele jogo focado e conversando e dialogando e tranquilo. Eu fiquei olhando assim, fazendo intervenções, que eu falo de impactar o processo atencional para ver se ele ia se agitar. E ele continuou. Aí eu vim com um teste. Quando eu vim com o teste, ele começou... Aí ele continuou totalmente focado no que ele estava fazendo, construindo aqui, construindo ali e respondendo. E aí eu vi que ele não... Um determinado ponto do teste, ele não... Como era muito longo, ele não queria... Eu vi que ele ficou meio entediado. Aí, não, mas... Aí o que eu fiz? Eu mostrava, fiz um jogo com ele, eu falei, olha, eu vou mostrar... E você vê como você quer traduzir isso para mim. Aí ele começou a olhar a sombra do que tinha atrás da cartela, do card. Aí ele olhava o que tinha atrás do card, fazia uma conexão com o que tinha na frente do card. Ele enriqueceu o teste completamente. Eu falei, esse menino não tem TDAH. Que o processo atencional dele, o nível de foco, de concentração, totalmente... funcional. E ele ficou, porque a minha sessão é estendida exatamente para eu ver até onde eles conseguem. A minha sessão é de 2 horas e meia consecutivas. Que legal. Isso é e bom. Geralmente eles não querem mais sair. E ele ficou às 2 horas e meia focado, realizando tudo, a criatividade absurda. Depois, na área evolutiva, eu falei para a mãe, olha, não tem o menor risco desse menino ter TDAH. Então, isso é muito interessante, porque imagina quantos potenciais a gente está destruindo porque acharam que era TDAH, Isso. Vão dar um medicamento, e para quem não tem TDAH, para quem tem TDAH é muito bom o medicamento. Exato. Mas para quem não tem, ele vai abafar você, ele vai te diminuir muito, assim, sabe, do que você é capaz. Eu avaliei uma cantora, uma jovem cantora, né, assim, e ela tomava muita medicação, porque depressão, aquele kit que dá, às vezes, depressão profunda, e o psiquiatra passava muitas medicações, e ela descobriu que o talento dela estava abafado pela medicação. Ela falou, eu não conseguia mais criar, então eu pedi para o meu médico para ver se ele reduzia, para ver se eu conseguia. Aí ele começou a reduzir, e aí foi aflorando de novo. Então, o problema da medicação, quando ela não é adequada, é isso. Ela é uma química que entra e ela modifica aquela estrutura. E aí, se ela é necessária, ela vai organizar. Se ela chega lá, não encontra o que organizar, ela desorganiza. Pô, perfeito. Não é? Perfeito. E aí, essa criança, ela tinha o que? Era superdotação? É superdotado, que profundo. É criativo, né? Pelo jeito que você falou, parece uma pessoa muito criativa. Muito criativo. Toda a agitação que fez a escola indicar um TDAH e o neurologista afirmar que era exatamente o nível de atenção alternada que ele tinha. Ele conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele conseguia fazer muita interconexão de ideias e foi confundido com desatenção, desconexão. E ele fazia conexões assim que você fala, meu Deus, de onde ele tira coisas que aparentemente não faz sentido e você vê todo o sentido. Então, essa agitação interna mental
às vezes parece para a escola, até no adulto, parece que é um TDAH. E não é. Por exemplo, ontem mesmo, eu fui encontrar com 2 moças aqui de São Paulo, que elas têm um instituto que atende crianças superdotadas. E uma, o nome dela é TDAH, ela já disse que é TDAH. Eu fiquei observando a conexão dela, não para de falar e troca ideias, e conversando e puxando. Eu falei, garota, TDAH é que você não deve ter, porque o foco da conversa e tudo, mas é sempre aquela coisa, mas eu esqueço minhas coisas, eu saio catando as coisas, o seu cérebro prioriza. Então tem que ver o que prioriza, que é importante. Aí ela falou o seguinte: eu só consigo focar no trabalho, porque eu amo o que eu faço. Então, no trabalho eu não esqueço, não troco nada. Não. Eu falei... Então, o cérebro, ele abandona. Ele sabota as coisas que não fazem sentido. E isso precisa ser identificado para não dar exatamente essa confusão do diagnóstico que a gente está tendo hoje. Muitas crianças, inclusive com medicação que poderia ter sido evitada. E pelo que você falou, assim, às vezes é um pouco assustador. E acho que deve ter muita gente que vai se identificar com isso. A quantidade de gente que devia ter essa mente, essa criatividade toda, essa potência toda, sei lá, na escola, e foi... como pode dizer, foi diminuída, seja por como trataram ela, seja pelo próprio diagnóstico, aí tomou um medicamento. Ela vai sendo invalidada. Invalidada, essa é a palavra. Vai sendo invalidada, aí ela começa a não se entender e achar que de fato ela é um problema. Aí isso traz um problema sério, porque aí chega um momento, o que eu vejo, assim, ao longo dessas todas as avaliações que eu avalio de 2,5 até 18, adulto também. E eu vejo que entre 13 e 16, isso é uma estatística que eu venho fazendo, a estatística própria, que entre 13 e 16 anos, mas eles chegam totalmente quebrados, perdidos na identidade. Porque eles foram invalidados. Tem menina que aí que começa a querer se vestir como menino, e não é uma questão de homossexualidade, porque não seria o problema, até seria bom se descobrir. Mas é aquela coisa, quando a gente vai estudar a vida da garota, ela está assim, eu não dei certo aqui, então eu vou para o outro lado, que é para o lado dos meninos, para ver se eu me encontro lá. Aí ela não se encontra lá, ela se dá um nome, daqui a pouco ela volta para cá. Então, eles totalmente sem se encontrar, porque formaram muitas identidades alternativas para sobreviver ao grupo. Para tentar se encaixar. Tentar se encaixar. E a superdotação tem acontecido muito isso. Às vezes o isolamento, eles adquirem rótulo. Porque o que tem acontecido, Lutz, que é gravíssimo em relação ao diagnóstico? Se tem o especialista de autismo, se ele vai avaliar uma criança, ele vai ver tudo como autismo. Porque as características são muito semelhantes, embora sejam origem, manifestação completamente diferente, né? Você tem que entender esse diferencial. Se é especialista em TDAH, se você chega num especialista para se avaliar ele só conhece TDAH, todas as características vão ser de TDAH. Por exemplo, tem uma escala de rastreamento que eu comecei a usar um tempo atrás, e eu comecei a ver que todo mundo dava TDAH. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque eles não fecham, é só na escala. Aí eu comecei a analisar e os pais responderem. Quando você vê a lista de fatores para os pais marcarem a régua de tipo escala Likert, que vai de 1 a 5, ou do leve, todas são características também da superdotação. Eu escrevi para a autora e falei, olha, você precisa rever essa escala, porque está dando muito falso positivo. Excessivamente falso positivo. Então, eu pegava a escala, colocava no laudo, mas eu explicava, justificando que não era TDAH, embora tenha dado pelo índice da escala, eu fui explicando, trazendo coisa da história do menino que rebatia aquilo. Depois eu falei, não, mas eu estou explicando demais, que já está demais. A própria estatística de quantidade era quase todos. Falei, não, tá. Aí eu escrevi para ela, eu falei, reveja. Essa escala, inclusive, foi tirada depois. Você precisa rever, porque tem algum problema, porque as características estão muito dentro da superdotação, que é a agitação mental, a agilidade mental, não consegue parar,
a atenção compartilhada totalmente funcional demais, aí julga que não tem persistência, e vem trazendo problema. Eu excluí do meu protocolo, porque não dá para eu ficar explicando o erro da escala o tempo todo. E aí tirei. Então, se você olha pelos testes somente, sem fazer essa triangulação da história de vida desde o início, porque na história de vida que você enxerga o que é predominante em comportamento. Aquilo que predomina vai compor o funcionamento geral dele. Aí os testes vêm e você vai vendo quais são os pontos que podem ser diagnóstico, que pode entrar nessa questão da confusão. Então, quando tem a dupla excepcionalidade, sempre é formada, tem superdotação, é superdotado com alguma questão, algum desafio ou deficiência. Então, o que você tem que ver é o ponto de inflexão. Até onde isso pode ser considerado patológico, um déficit, algo que realmente mexe na funcionalidade. E aí você precisa conjugar isso, entender desse outro lado para saber, não, aqui não pode ser mais do que a superdotação, porque a superdotação por si ela já traz muitos desafios. Né? Desafio assim, muito intenso de depressão existencial, ansiedade extrema, muita coisa que vai se acumulando, mas não ela que traz. O ambiente, hoje a gente já vê estudos... Isso é muito interessante, essa diferenciação. Estudos da epigenética, que é a influência do ambiente no comportamento, está muito precário ainda na superdotação, mas já tem autores que vêm trazendo esse impacto. Aí o que a gente tem que ver? Até onde pode ser o impacto do ambiente? Aí você pode tirar com a mão, você muda o ambiente, a criança volta a si.